aqui é uma introdução para programação para web. E qual é a ideia desse conteúdo? A ideia é mostrar para você mais ou menos um curso, o cronograma do curso que eu estou querendo montar. Nele eu vou abordar, bom, a primeira aula é uma introdutória. Vou falar um pouquinho sobre o que vem a ser essa disciplina, quais são as tecnologias que ela utiliza, onde ela é inserida no meio da tecnologia e o porquê pode ser útil para ela e um pouquinho de história, de como surgiu essa disciplina da computação. Bom, bora lá. Bom, por que o título Programação para Web? Programação, quando a gente geralmente vai pensar, pega algo bem genérico. Geralmente é algo, eu chamo programação em Python, programação em Java, etc. São mais técnicas gerais de programação. O foco dessa apresentação, dessa série de apresentações, é ensinar o desenvolvimento de aplicações web, aplicações cliente-servidor tradicionais. Não é... Aqui a ideia não é ensinar um Hello World que vai se rodar na sua máquina. A ideia aqui é fazer você criar uma página que rode em em algum servidor que chama remoto e um browser, ou Chrome ou Firefox, consiga acessá-la. Então, bora lá. Bom, pensei em estruturar esse curso aqui com os seguintes tópicos. A gente tem duas grandes frentes, que é o front-end e o back-end. Front-end é a parte que vai rodar sobre o navegador, sobre o browser, onde vai ser o código, vamos falar código que vai ser executado sobre o navegador. É o que vai renderizar a sua página e fazer com que o usuário enxergue algo. Enxergar a sua página, seus vídeos, figuras, textos, etc. Então toda essa parte da programação que roda sobre o browser, roda do lado do cliente, a gente fala front-end isso aí. Do lado do back-end é tudo aquilo que vai rodar de maneira remota. É o que vai rodar no lado do servidor. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho, vai falar de Python e escolher para trabalhar um framework chamado Web2P. Esse Web2P, a história dele é bem legal, que assim, a disciplina dessa tem um grande desafio, que ela é meio complexa, que a gente geralmente pra gente conseguir se dar bem nela, a gente tem que ter um conhecimento já bom de redes, tem que dominar já a linguagem, esse tipo de coisa. E todo framework de desenvolvimento web, toda ferramenta de desenvolvimento web, tipo, ela tem uma série de particularidades e deixa talvez meio complexo você conseguir ensinar os conceitos e ensinar a ferramenta ao mesmo tempo. Um exemplo, o Django é um excelente framework Python, só que o Django ele é muito pesado porque ele vem tudo nele. Tipo, você pode, para criar um Hello World, você criar uns portal de notícias, você usa o mesmo framework que vem com tudo já, que é bem pesado. O Flask é legal, mas Flask você pode aprender, para saber mexer nele. O ideal é também saber bem os métodos HTTP, ter saber bem o diálogo HTTP antes. Que também aí é meio chatinho também, que ele por ser muito seco também é meio complicado, assim, você tem que usar um monte de plugin externo. Esse Web2P é bem legal, a história é que assim, o criador dele é um professor americano, que tem nome italiano inclusive, que é o Massimo de Piero, e ele estava, segundo ele conta na história, ele criou esse framework porque ele estava dando aulas de programação para web, e ele percebeu que os frameworks profissionais que existiam eles não permitiam que o aluno tivesse uma boa curva de aprendizagem. Aí ele resolveu criar o próprio dele mesmo, que é esse Web2P. E ele reparou que a curva de aprendizado dele é melhor. Então, provavelmente, o que a gente vai fazer? Vamos seguir nele, vamos ensinar os conceitos dentro dele. Você aprendendo os conceitos, você pode ir para outro framework. Você pode, sei lá, ir para o Flask, pode ir para o Django, pode ir para o PyRamid, para o Cherokee, sei lá, para o Twisted, sair do Python também para o Java, sei lá, etc. Mas a gente precisa de um primeiro linguagem para fixar os conceitos. Para saber, no fundo, você desenvolveu uma aplicação web em Python, em Java, em C#, foi mudar o dialeto da linguagem. A tecnologia, a lógica por trás é a mesma coisa. A forma de desenvolver sempre é a mesma. O que muda é o dialeto. Então, bom, antes de passar para os próximos slides, vou só quebrar um pouquinho mais aqui para a gente falar um pouquinho mais. Segmento de front-end eu botei CSS, HTML e JavaScript.
E vamos falar um pouquinho sobre elas já para dar um preview geral. Bom, o HTML é uma linguagem de. É Language Markup que eu chamo Hypertext. É uma linguagem de marcação de hipertexto. O que é uma linguagem de marcação de hipertexto? Ah, bom, primeiro, o que é hipertexto, né? Antes de falar de qualquer coisa. Bom, hipertexto, gente, é uma expressão criada acho que nos anos 60 por um sociólogo americano, que é aquele que estudava. Isso era para a internet. Os caras comentavam que existia uma ideia de uma rede mundial de computadores, que no futuro podia ter ela, nos anos 60, e a. E esse método de comunicação seria uma forma de mídia que era meio diferente das mídias anteriores. Por quê? Porque assim, se a gente olhar nos anos 60, o que a gente tinha de mídia? A gente tinha mídia impressa, que é o jornal. Você olhava lá, o jornal você tinha texto e imagem, só que você não tinha nenhuma interação com o texto e a imagem. Porque lá, você via, a imagem não se movia igual, sei lá, igual sei lá, aquele jornal do Harry Potter. Se bem que aquela tia do Harry Potter é uma maconheira, que sei lá o que, pra ter imaginado isso. Mas vamos lá. Não tinha uma interação com a mídia. Tinha o quê? Tinha mídia televisiva. Mídia televisiva era apenas vídeo. Não tinha outra coisa mídia televisiva. Você não conseguia ler pela televisão. Ah, mas tinha legenda. Mas você não lia um livro na televisão, não tem Nex, um negócio desse. Ou se tinha outra mídia que era o rádio, que era a mídia 100% áudio. Não tinha como ter vídeo, não tinha como ler nada. Não tinha como ter texto. Então a ideia dessa hipermídia era uma mídia que primeira coisa, ela suportasse tipos diferentes de mídia, ou seja, dentro de um texto podia inserir um vídeo, ou um som dentro do texto, algo que até então era impraticável, e o usuário permitia ele manter uma interação com o conteúdo. Algo que assim, as outras mídias anteriores, o usuário não interagia. Um programa de televisão está transmitindo algo na televisão, o espectador só sente e assiste. Ele não interage sobre a programação da televisão. O leitor de um jornal, ele compra o jornal, ele lê o jornal, ele interage sobre o conteúdo do jornal, não tem nenhuma interação. E a mesma coisa do rádio. O ouvinte apenas escuta, ele não tem outro papel ativo em relação à comunicação. Então a ideia do hipertexto é o contrário. O hipertexto é mudar isso aí. O hipertexto, o usuário teria poder de interagir com parte da informação. Isso é uma coisa fantástica, inacreditável já. E para isso ele criou essa expressão hipertexto. E esse hipertexto entrou no pensamento da criação da web. Bom, como no princípio as páginas todas eram só em 100% HTML, só a gente vê que nos anos 90 os sites eram muito feios. Extremamente feios. Tudo era quadrado, não tinha cor direito, não tinha nada. E tinha até como fazer a formatação dele, só que se fazia a formatação dentro do próprio documento que fazia o HTML. Bom, ao longo do curso a gente vai ver como é que isso é muito ruim. Porque assim, o grande mantra de qualquer projeto que você vai realizar, pode ser tanto o desenvolvimento de um portal de notícias, de uma página, de um simples blog, sei lá, de uma hidrelétrica, que seja, de qualquer projeto humano que você for criar, a máxima é o seguinte: sempre divide as tarefas. A divisão no trabalho é o que torna a sociedade complexa. Ponto. Isso é fato. Então, sempre divide as tarefas. Então, você contrate alguém para criar a estrutura da página, que é o HTML. A parte que vai dar o estilo, vai vai mudar a formatação do texto, as cores da fonte, as cores o tipo de fonte, etc. Essa parte quem cuida é o CSS. É um arquivo à parte do HTML. Então, assim, em teoria, você pode botar duas pessoas para fazer isso em paralelo para você. Assim, em caso você altere algo do HTML, não quebraria algo do estilo. Ou se alterar algo do estilo, não quebraria algo do HTML. Então, você separa as falhas também. Então, assim, essa é uma coisa legal. Outro ponto. Ok, em um a gente tem a estrutura da página, que é o HTML. Em outro a gente tem agora a formatação, o estilo do que a página é aplicada. Poxa, mas agora é o seguinte, isso é só visual. Isso não tem muito...
Se eu, se eu clicar na tela, sei lá, não vai aparecer uma janela para mim nem nada. Não tem lógica rodando sobre isso. Então, quem faz a cola, que faz a interação com o usuário, é o JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem que ele roda sobre o navegador. Ah, e ele permite que dependendo da interação que o usuário tenha com a página web, a página consegue responder de uma forma diferente. Esse faz o JavaScript. Um pouquinho para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos chegar um pouquinho mais lá. Bom, antes de a gente dar uma continuada, a gente tem que falar um pouquinho sobre o... Beleza, falei programação para web, só que, ok, o que é web, o que é internet, por que não é programação para internet, e por que não é programação, por que é tal do HTTP, esse tipo de coisa. Bom, vamos falar um pouquinho da novelinha, como é que isso foi criado. O que a gente chama de internet? O que a gente chama de internet é uma rede mundial de computadores. O que é uma rede mundial de computadores? São computadores interligados. Esse é o princípio de uma rede, ter algo interligado com um nó interligado com o outro. Bom, essa ideia de interligar computadores é meio antiga, desde que existem computadores, a ideia de interligar um computador com o outro. Né? Desde os anos 50, quando começaram a desenvolver os primeiros computadores, tinha essa preocupação de um integrar com o outro. Algo normal. Nos anos 60, mais ou menos, era muito comum empresas talvez no Brasil nem tanto, talvez bancos aqui no Brasil fariam isso aí, que tinham mais dinheiro, mas era muito comum uma empresa comprar um grande computador e alugar tempo de computação para todas as empresas menores usarem. E essas empresas menores rodavam na folha de pagamento, que eram cálculos pesados para a época, esse tipo de coisa. Porque a gente pode falar que é meio besta um cálculo de folha de pagamento, mas se botar o departamento de RH lá, botar a tiazinha do RH lá com aquelas calculadoras lá, que tinha aquela bobina de papel, ela digitando e imprimindo naquela coisa, a folha de pagamento de uma empresa de 300 funcionários, cara, é um trabalho bem insano para pensar. Você imagina um supermercado, o supermercado tem uma rede média de 1000 funcionários. Tipo, imagina um trabalho para as tiazinhas de RH calcular o pagamento de todo mundo ali, tipo assim, não é um trabalho simples. Hoje em dia, com a evolução da computação, é algo bem trivial, mas nos anos 60 não era tão simples assim, não, era algo que é bem demorado, você tinha que ter departamento só para isso, dentro de uma empresa. E aí o que acontecia é o seguinte, essas grandes empresas, elas compravam os computadores, alugavam a hora para essas menores, e as menores conseguiam submeter jobs, submeter trabalhos para esses computadores fazerem. Isso ainda não era internet. Por que não era internet ainda? Porque essas empresas menores, elas comunicavam com os computadores maiores, não com computadores. Não era computador ligado em computador. Era terminais burros. Os caras tinham um teclado e tinham um monitor e isso era conectado ao supercomputador. Era conectado a um modem, provavelmente, e isso era conectado ao supercomputador lá. E aí ele não tinha um processamento local. O processamento todo era feito no computadorzão remoto. Então, aí com a evolução os caras começaram a interligar esses grandes computadores entre si, sei lá, as universidades começaram a terem supercomputadores e começar a ter comunicação interuniversidade, esse tipo de coisa. E, bom, a maior parte das grandes tecnologias que a gente tem hoje na atualidade saíram do mundo militar. E a internet também não foi diferente. À medida que tinha essa ideia do interligar os computadores, o governo americano tinha uma ideia de construir uma rede local para ele, uma rede que podia comunicar podia integrar o exército americano com seus diferentes computadores e criar um sistema de inteligência. Aí foi criada a rede DARPA. Não sei se é ARPA, DARPA, sei que assim, no final a DARPA existe, pronto. E da ideia dessa DARPA evoluiu para uma rede mundial. O Brasil, se não me engano, entrou para a internet no ano de 87, se não me engano, que acho que foi feita uma conexão entre o laboratório de computação nacional, alguma coisa assim, do Rio de Janeiro, com alguma universidade americana. Aí interligaram uma universidade brasileira à rede americana. E depois foi instituído o governo começou a instituir alguns marcos regulatórios para as empresas de telecomunicações começarem a trabalhar sobre isso e aí o Brasil acho que começou a ter internet para pessoas físicas começando na década de 90, talvez 91, 92. Bom, ok. Internet então
é a rede física, é um computador ligado no outro, ponto. Quando a gente fala internet, é isso aí. Quando a gente fala web, que é o intuito do curso, a web é o tal do www. O que é isso aí? É uma rede mundial de hipertexto que são linkados. Então vamos fazer uma analogia mais ou menos assim, olha. A gente imagina a internet como uma grande malha rodoviária, que liga uma cidade a outra, liga um bairro a outro, liga uma quadra a outra, esse tipo de coisa. Igual uma cidade, vamos imaginar um mapa de uma cidade. Então, as ruas, que é o sistema viário, é a internet. Então, como as coisas se ligam. E o que trafega sobre essa malha viária aí, o que trafega sobre ela são os carros, as bicicletas, as pessoas, etc. Vamos imaginar então que o tráfego é web. O tráfego é web. Então, assim, o deslocamento de informação de uma ponta a outra é web. Então, assim, essa é uma analogia que a gente pode usar. Bom, vou falar um pouquinho do HTTP. HTTP é o seguinte, se a gente tem já as máquinas conectadas entre si, e elas têm um conteúdo para transmitir uma até a outra, a gente tem que criar um dialeto comum. Porque vamos dar uns passos para trás, eu pensando do ponto de vista humano. Se aqui no Brasil a gente fala português, e a gente tivesse que trocar informação com um cidadão do Japão, que é um idioma totalmente diferente do português. Se a gente fosse falar com ele, ele ia entender patavinhas do que a gente ia falar. Da mesma forma também que se ele falar com a gente sem saber falar japonês, não vai entender nada que ele vai falar. Vai ser uma comunicação sem eficiência nenhuma. Então, ok. A gente tem algumas soluções para pensar num cenário desse. Primeiro, eu posso aprender japonês para conversar com o meu interlocutor japonês. Eu posso ensinar português para ele também, e ele aprender português. Só que, dependendo, talvez esse negócio seria inviável. Imagina só, se eu for fazer uma comunicação com alguém no Japão, eu tenho que aprender japonês, eu acho que não ia rolar muita coisa, assim, teria alguns anos para tentar uma comunicação. A terceira forma é você escolher um dialeto comum de todo mundo, que seja fácil de fazer, e se use dialeto para comunicar. Então, muito provavelmente, eu sabendo falar inglês e o cidadão japonês lá sabendo falar inglês também, os dois comunicam em inglês, porque é uma linguagem que os dois entendem. Bom, essa comunicação de uma ponta a outra chama-se protocolo. É o que rege as comunicações. E um protocolo pode ser tanto usado para comunicações entre humanos como entre máquinas também. Entre humanos, vamos dar exemplo. Toda vez que se encontra uma outra pessoa, você geralmente cumprimenta ela. Tipo assim, dependendo do horário do dia, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, tipo de coisa. A pessoa responde responde algo relativo a esse cumprimento, você em seguida fala alguma coisa para ela. Mas, bom, esse é um protocolo. Isso é uma regra de comunicação. Entre as máquinas também essa regra de comunicação também existe. E entre elas tem que ser mais necessário. Assim como entre humanos é necessário, entre elas também. Imagina o seguinte cenário. Sei lá, você tá andando na rua e alguém vai lá e te entrega um pedaço de bolo do nada. Você vai saber que diabo que pedaço de bolo é, se tem veneno, não tem veneno. Você vai olhar desconfiado. Agora, se você vai ter uma lanchonete e vem um garçom atender você, etc. Você pede a ele um pedaço de bolo, esse tipo de coisa. Se o pedaço de bolo aparecer ali, é esperável. É esperável. Uma vez que você pediu o pedaço de bolo, ele vai aparecer. Outra coisa diferente é você estar na rua e alguém te dá um pedaço de bolo do nada, sem falar com a pessoa. Então, assim, os protocolos existem para que não existam surpresas. Para que não exista confusão ou ambiguidade na transmissão da mensagem. É isso para isso que existe. Então vamos lá. A gente tem as máquinas conversando entre si. A gente tem o conteúdo que vai ser transmitido de uma máquina para outra. Só que agora é o seguinte, como vamos fazer agora para essas máquinas conversarem entre si? Ok, elas estão ligadas, estão fisicamente. O fio está saindo de uma, está indo até outra esse fio. Agora eu quero pegar puxar um baita fio, atravessando o Oceano Atlântico, chegando lá até a Europa, sendo Estados Unidos chegando até a Europa, e comunicar com as máquinas europeias. Aí vamos pensar, as máquinas, assim como eu dei o exemplo do brasileiro e do japonês, que tem idiomas diferentes, esse tipo de coisa, as máquinas dos Estados Unidos e as máquinas europeias têm fabricantes diferentes dos anos 60. Não é o mesmo fabricante. A tecnologia europeia não é a mesma tecnologia americana. Assim como também não é a mesma tecnologia japonesa. Então, primeira coisa, tem que fazer alguma coisa que
que essas máquinas conversam entre si. Daí surgiu a ideia do HTTP. O HTTP era um protocolo feito para comunicação de hipertexto. E como é que seria esse protocolo? Vamos até no próximo slide mostra mais ou menos como funciona ele. Esse protocolo vai funcionar exatamente algo parecido como está essa imagem aqui. Agora você imagine assim, você está lá com seu Pentium 356, sei lá, 4... Aqueles Pentium bem antigos, acho que seria 356, aqueles bem antigão lá, esse tipo de coisa, rodando seu Windows 3.1, e você quer acessar a internet. O que você faz geralmente? O seu computador estaria conectado no modem. Esse modem estaria... Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Esse modem se conectaria à rede mundial de computadores, e a partir daqui você seria o servidor que estaria com a página que você estaria acessando. Você faria uma requisição para esse servidor, uma requisição via HTTP. Esse servidor ia entender o HTTP que seu navegador mandou para ele, ia responder, mandando uma página para você, e essa página apareceria no seu navegador. Ponto. Então, vamos entender a primeira coisa, assim, a requisição que sempre sai do cliente em direção ao servidor. O servidor, uma vez que recebe a requisição, ele responde com algo. Então, nunca a requisição nasce do servidor para o cliente. E por que isso aí? Bom, primeira coisa, o servidor está rodando lá, ele não sabe quem vai acessar ele. Não dá para saber quem vai acessar ele. Então a conexão tem que sair de quem busca o acesso. Nesse caso, o cliente acessa, sei lá, o seu navegador acessa a página de um portal de notícias. Ponto. Ali se estabelece a conexão. Toda vez que você demandar algo para ele, ele vai te responder algo. Isso é a conexão. Aí vamos lá. Com o tempo, no início da internet, a única coisa que faz a requisição é de texto. Você acessar uma página e te mandar um texto. Ponto. Isso foi o HTTP 0.9. O HTTP 0.9 foi feito foi homologado em 1990 exatamente. Só que tinha outros problemas. Você vai, beleza, você via texto funcionava, só que você precisava que algo, sei lá, figura não funcionava ainda. E HTTP 0.9 funcionava só um único método, que era o método GET. Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre HTTP em si, a gente vai ensinar os outros métodos do HTTP. Ele não tem só GET, não, ele tem mais métodos também. Mas daqui a algumas aulas a gente vai falar sobre isso. O HTTP 1.1, se não me engano, feito em 99, ele já citava imagem, citava vídeo. Isso permitiu a criação do YouTube, por exemplo, em 2005. Então, qual a ideia desse HTTP? Quando a gente manda um conteúdo para o seu navegador vai pegar aquele conteúdo e vai renderizar isso para você. E como ele vai renderizar isso para você? Esse conteúdo é feito em HTML. Dentro de todo o navegador existe um motor que interpreta HTML, interpreta CSS e JavaScript. E esse motor, ele consome esse dado que está chegando ele via servidor e apresenta na tela aquela informação para o usuário. Então, toda vez que você acessar uma página e tem aquela página bonita lá, com os links funcionando, você consegue clicar no menu, o menu aparece para você, esse tipo de coisa, etc e tal. Ele, na verdade, é um documento de texto puro, com algumas marcações lá, que o navegador consegue renderizar e criar aquela interface para você. E essa renderização ocorre no lado do cliente. E a gente começa a ter outro paradigma aqui agora, vamos lá. A gente começa a ter algumas... Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente começa a ver o seguinte, a gente vê que tem computação rodando do lado do cliente e tem uma computação rodando do lado do servidor. Bom, vou falar um pouquinho mais de história. Assim, nos anos 2000, o que era a ideia que o pessoal tinha? O pessoal falava muito em 2000 começou a se falar no meio de 2000, depois no finalzinho da década de 2000, começou a se falar da ideia de nuvem. E qual era a grande ideia da nuvem? É o seguinte, era nessa ponta aqui, do cliente. O cliente, aparentemente, tudo ia ser reduzido a um navegador web
a um Chrome da vida, a um Firefox, a um Internet Explorer, etc. E tudo que o computador podia fazer, ele acessar, na verdade, um grande servidor remoto e lá onde ele ia rodar as aplicações dele. Então, nessa ponta aqui, as aplicações podiam ser cada vez menores, o hardware do cliente final tinha que ser cada vez menor e cada vez mais, menos potente e mais barato também. E essa ponta aqui, que é do servidor, ia ser cada vez maior e mais cara. Em tese, isso aqui era uma baita ideia legal, porque é o seguinte, isso permitia que você... tinha uma vantagem e desvantagem. Vantagem desse cenário. A grande vantagem desse cenário é que o investimento para o cara ter poder computacional ia ser baixo. E podia ter, com pouco dinheiro, podia montar ele ter algo para ser internet, e nesse algo para ser internet, ele ia ter poder computacional dentro da internet lá. Só que assim, as páginas iam ser cada vez mais simples. Assim, ia ter muito pouco HTML, JavaScript e CSS, ser muito limpas as páginas. E toda vez que essa máquina, a do cliente, quisesse fazer um trabalho pesado de computação, ela submeteria um servidor. Então imagina só, você comprasse o seu computador lá, ele ia vir com Windows e com o IE só, ponto. Eu quero usar o Word, você usa o Office digital, o Office na nuvem. Eu quero, sei lá, quero acessar algum jogo, usa na nuvem, usa na internet, assim vai. E isso, grande parte das aplicações do mundo são baseadas nisso hoje, isso funciona em parte. Só que tem uma coisa complicada, assim, põe meio fresco, pessoal, meio fresco. E o pessoal começa a querer botar muita esse movimento funciona muito bem. Já chegou lá para a época de 2013, mais ou menos. O pessoal começou a ter umas ideias mais malucas. Mas e se de repente a página abrisse aqui no cliente e essa página ela tivesse bastante lógica em JavaScript e esse lógica JavaScript interagisse com o servidor e tivesse poucas trocas de dados, tivesse muita computação aqui do lado do cliente e muita computação do servidor, só que pouca troca de dados aqui no meio. Essa ideia também é boa, porque assim, qual a vantagem dessa grande ideia? Com isso desafoga a internet. Eu desafogo os links. O que vamos imaginar na internet, igual deu o exemplo do sistema viário. O sistema viário vai ter muito trânsito e vai ter lentidão nele se tiver muito carro na rua. Isso é fato. Se tiver muito carro na rua, vai ter isso aí. Se eu reduzir a quantidade de carros com rodízio, com, sei lá, com alguma política, o pessoal não se deslocar tanto, colocar algum transporte coletivo, sei lá, fazer algum zoneamento urbano, uma coisa assim, a ideia é que vai desafogar as vias, vai ter menos trânsito. Então a informação, o deslocamento será mais rápido de ponta a ponta. E essa foi a ideia que foi feita. A gente vai botar computação desse lado, do cliente, computação do lado do servidor, e aqui vai trafegar pouca coisa. Perfeito. Houve redução absurda de latência. Isso foi fato. Lado mal disso aí. Que aquela grande ideia de rodar todos os serviços toda a computação rodar lá no servidor foi embora. Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de computação que roda lá do cliente. Tanto que não é difícil a gente ver isso aí. Tem muita página que a gente vai abrir no navegador que trava toda hora. E trava, inclusive, não é no navegador. Trava não é o servidor que está travando. Está travando o seu computador que não consegue processar aquela página. E aí você força todo mundo aqui a comprar hardware maior. Agora tem umas coisas bizarras. Você tem site que funciona só se o cara estiver usando MacBook. Tipo, umas coisas bizarras. Esse cenário está piorando cada vez mais com esse monte de framework novo JavaScript. Então assim, a gente tem esse negócio. De um lado, é bom que reduziu o tráfego aqui dentro. De outro, aumentou o custo aqui para esse cara. Aqui, de qualquer jeito, tem um custo alto o servidor, não adianta fugir. Bom, então, fazendo um resumo então, dessa figurinha aqui, tem o lado do servidor aqui, o lado que está lá no data center. Esse lado aqui, onde vai rodar seu servidor web, muito provavelmente vai ser uma Apache, vai ser um Nginx, um GNU Unicorn, um micro WGCI, etc. E esse carinha vai estar rodando nossa aplicação WebTPy, feita em Python, etc. e tal. E essa ponta aqui, a ponta do cliente, onde vai estar rodando, onde tem o navegador, esse cara vai receber aqui uma página HTML com elementos CSS e JavaScript, e essa página vai ser renderizada para o usuário final.
Então esse é o grande resumo do que é a internet. Na próxima aula eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o HTML, a gente começar a ver um pouquinho mais sobre hipertexto. Mas acho que foi dessa visão bem geralzão do que é a internet. E, bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima aula e até mais.